Boa noite, Larissa. Então é um prazer te conhecer, é um prazer conversar com mais uma aluna recolocada pelo Admirável Emprego Novo. Hoje, então, eu quero muito conhecer a tua história, saber como é que foi tua trajetória aí até conseguir o teu emprego novo. Sei que tu já tá trabalhando, mas conta então primeiro de onde que tu tá falando, Larissa? Eu falo de São Paulo, capital, Renata. É um Uhum. prazer conhecer vocês também, fazer parte desses cases de sucesso aí. Ah, coisa boa. E a área profissional que tu trabalha, Larissa, qual que é? Eu sou recém-graduada em medicina veterinária, mas eu Uhum. já atuava como redatora durante a graduação para Uhum. alguns projetos em home office aqui em São Paulo. Uhum. E aí, quando tu conheceu o curso, eu queria entender o que estava acontecendo na tua vida. Se tu estava trabalhando, se tu não estava desempregada, e em que momento aí que tu conheceu a gente, o que que tu pensou quando tu viu aí a estratégia, como é que estava a tua situação? Renata, foi assim, eu terminei a graduação em outubro do ano passado, Tá. correndo colei grau, porque eu recebi uma recomendação para fazer um estágio no Canadá, numa das Ah, melhores legal. universidades de lá, Uhum. veterinária. E eu fui, fiquei 2 meses lá, foi a melhor experiência da minha vida. E eles falaram para mim, tenta o internship, que é como se fosse uma residência, um estágio, um aprimoramento, né? Uhum. E eu tentei, só que eu concorria com pessoas que tinham alto nível, PhD, era muito difícil. Então, infelizmente, eu não consegui. Então, eu voltei para o Brasil em janeiro Tá. e aí eu já estava sem trabalhar, porque eu tinha ido para o Canadá, eu precisava finalizar todas as minhas atividades da universidade, precisava fazer o TCC, colar grau, Uhum. e eu fiz isso em um curto espaço de tempo. Eu acho que em cerca de um mês eu fiz o meu TCC, colei grau e já Uau! consegui estudar. Foi muito rápido. Uhum. E eu tinha me desligado da empresa em fevereiro de 2018, porque eu Uhum. precisava realmente focar nos meus estágios supervisionados, né? Uhum. A veterinária precisa ter de 3 a 4 meses de estágio supervisionado para fazer a conclusão do curso, é um Sim. estágio obrigatório. E o que Então, é bom também, porque é uma experiência prática, né? sim, sim. Uhum. E lá no Canadá eu tive a oportunidade de conhecer procedimentos que não eram realizados aqui no Brasil. Eu sou Uhum. veterinária de grandes animais, trabalho com cavalo, Olha, legal. mas infelizmente não pude seguir com essa carreira. Então eu Uhum. mandei um e-mail para o Admirável Emprego Novo. Tu voltou, Logo que eu, tu voltou em janeiro de 2019 isso. e aí tu não sabia Comecei a por onde procurar emprego. começar ou tu já estava procurando? Eu já tava. Na verdade, assim, no Canadá eu procurei empregos lá, mas os Tá. empregos lá, nós veterinários não podemos atuar no Canadá e nos Estados Unidos sem North American Veterinary License, que é uma licença que exige mais de 5 provas, é uma licença bem Uhum. cara de conseguir, então Entendi. seria muito difícil de eu trabalhar como veterinária lá. Aham. Então, por conta desse empecilho, eu acabei largando mão, voltei para o Brasil, que é o meu país, né? A gente acha Sim. que os países de lá são melhores, mas a gente é Dá sempre uma estrangeiro. saudade. A gente é sempre, Sim. não, nem é saudade, mas a gente é sempre um estrangeiro, tem sempre Tá. umas dificuldades que a gente tem que driblar. Uhum. Uhum. Então, eu vim para cá e comecei a procurar emprego. E eu comecei a procurar desesperadamente, porque eu sempre trabalhei durante a graduação e sempre paguei as minhas contas da faculdade. Então, foi desesperador ficar 4 meses desempregada para mim, foi, Pá. assim, um desespero total. O que que Eu acontecia? Tu comecei, enviava currículo e não era chamada. enviava vários currículos, eu falo 4 línguas, mas eu não sei se é porque eu sou recém-formada ou se porque eu tenho autoespecialização ou se eu tenho, não sei, eu não era chamada. Não sei Uhum. se eu não tinha experiência que eles queriam, não sei. Enfim, ou se meu currículo era muito mal escrito, ou eu não sei. Mandava, Renata, eu participei na plataforma vagas.com de 68 processos seletivos. Sem mentira, em 4 meses. 68. 68 processos seletivos. Eu não fui chamada para nenhum, nem para entrevista. Não era nem selecionada para entrevista. Tu Então, olhando ali, tu fez a candidatura. Tu botava ali que tu tinha interesse, enviava o teu perfil. E quando sim. tu viu, tinha 68 e não recebia retorno nenhum. Ficava, Nada, nada. Mas ficava nem no feedback. vácuo. A Uhum. vaga abria, a vaga fechava, a gente não recebia nem feedback. Né? Uhum. Então, foi bem desesperador mesmo. Uhum.
E aí eu conheci a IAN, vendo, se não me engano, uns vídeos no Instagram. Legal. E aí eu mandei um e-mail perguntando a respeito do direcionamento que eu precisava ter, porque foi um momento em que eu me senti muito perdida. Eu sou uma veterinária de cavalo, minha ideia era trabalhar com cavalo, mas eu precisava de um emprego porque as minhas contas estavam chegando. Então, eu precisava de um direcionamento sobre o que fazer, principalmente porque os meus pais são idosos e eles estão morando em São Paulo, então eu queria trabalhar aqui, né? E fazer uma especialização em cirurgia ou qualquer coisa do tipo seria inviável por conta do custo. E eu não tinha, realmente não tenho disponível no momento. Então eu conheci a IAN, mandei um e-mail, fui muito bem... atendida? Muito bem atendida. Ai, que legal. Recepcionada, assim, pela equipe. Foram muito legais comigo. E eu não me engano se foi você ou se foi outra pessoa que me respondeu que eu precisava ter um direcionamento do que eu queria fazer. Porque eu tinha muitas coisas em mente, mas eu estava muito perdida. Eu estava buscando a minha recolocação no mercado sem saber exatamente no que trabalhar. Porque o veterinário ele pode trabalhar com muitas coisas. Ele pode trabalhar como clínico, ele pode trabalhar como inspetor de alimentos, ele pode trabalhar com assuntos regulatórios, ele pode trabalhar com marketing. Então, assim, é um nicho muito grande que eu precisava escolher. Tava soldado, atirando para todos os lados. E é muito aquilo que o Marcos fala, né? Que é o sniper. Você tem que ter um foco e você tem que buscar atingir aquele objetivo. É como um planejamento empresarial mesmo. Você traça o objetivo para daqui a 5 anos. E aí, você como se fosse sua empresa, né? Você tem que traçar o seu objetivo para o seu futuro. Então, foi muito legal. Começou o curso, então? Então, teve uma promoção relâmpago e eu adquiri o curso, eu estava muito sem grana, pedi para o meu pai o cartão de crédito emprestado dele, paguei ele com o último dinheiro que eu tinha guardado, que eu tinha voltado do Canadá, tinha dinheiro guardado ainda, o último dinheiro que eu tinha, falei, não, vou investir nisso. E aí comecei a assistir as aulas. Algumas coisas eu já sabia, mas algumas coisas deram um instalo e começaram a fazer muito sentido para mim. E aí aquilo foi muito bom, pela forma como eu remodulei o meu currículo. Eu não dava destaque para as coisas importantes que eu sabia fazer, que eu sabia desenvolver. Então, eu fui redatora por 3 anos, eu fiz trabalho voluntário, eu falo 4 línguas. Então, eu não dava destaque para essas coisas. Então, as empresas não conseguiam, naquele mar de informações, identificar tudo aquilo que me foi direcionado quando eu fiz o curso. Outra coisa que me ajudou bastante foi as aulas do LinkedIn. Ótimo. Foi, assim, eu consegui me conectar com veterinários do mundo inteiro, veterinários da França que me orientaram, veterinários do próprio Canadá que eu estive lá. Uau, que legal! E tu começou um relacionamento ali pelo LinkedIn. Sim, foi muito legal. Maravilha! Essa troca de experiências, vamos dizer assim, esse relacionamento, eu acho que relacionamento porque não deixa de ser. Na forma como eu via a minha profissão, enfim, né? A maioria dos meus colegas, eu não vou mentir para você, estão desempregados. Muitos deles saíram da residência de grandes animais, que é a área que eu gosto de trabalhar, e estão desempregados. É um nicho de mercado extremamente restrito e muito específico, né? O cavalo no Brasil é um animal muito caro e somente pessoas muito especializadas, que têm uma certa indicação, vamos dizer assim, conseguem atuar nesse mercado, né? Mas não foi o teu caso. Como é que aconteceu aí o teu processo? Fiquei curiosa. Eu mudei da água pro vinho. Eu já tinha trabalhado numa empresa do ramo veterinário e eu criei 3 projetos muito importantes para essa empresa que alavancaram os acessos às plataformas digitais dessa empresa. Junto na medicina veterinária, eu fiz faculdade federal, eu tinha a oportunidade de cursar disciplinas optativas ou eletivas, como você queira chamar, e eu fiz disciplinas de marketing, comércio exterior, planejamento empresarial, então eu tinha muita noção do marketing, de toda a parte de briefing, enfim, toda essa questão. Então eu tenho, na verdade, uma formação
um pouco mais completa para empresas, ser muito mais interessante para empresas. Uhum. Então, no primeiro mês, aliás, acho que não tinha completado nem um mês que eu tinha. Eu não cheguei a terminar o curso. É muito importante dizer. Eu preciso terminar. Faltam algumas aulinhas ainda. Mas a parte de entrevista eu vi toda, a parte de currículo eu vi toda. Os bate-papos eu assisti todos. Faltam algumas coisinhas, algumas coisas pontuais. Legal. Que eu terminar de assistir. Tem bate-papo novo ali, se tu quiser olhar, tem coisa nova também. Eu recebi o e-mail, preciso conferir. É porque, vou te explicar ainda mais pra frente, que eu comecei meu MBA agora recentemente também, na verdade semana passada. Tô investindo na carreira, né? Mas assim, enviei meu currículo com menos de um mês de curso, nesse molde novo da EAN, que foi focado nesses projetos que eu desenvolvi para essa empresa veterinária, que alavancou a empresa é super reconhecida no Brasil hoje por conta desses projetos. E uma empresa multinacional recém-chegada no Brasil visualizou o meu currículo. Ela é uma empresa suíça. Tá. Que tá vindo agora para o Brasil, trazendo toda a parte de pet food, de feed, de materiais fitogênicos da Suíça e da Alemanha, da Bélgica, tudo para o Brasil. E aí eu fui contratada como veterinária, analista de marketing digital e analista de assuntos regulatórios. Uau! Junta um pouco realmente do conhecimento que tu tem. Essa experiência meio que conectou todos os pontos no lugar. Maravilha, exatamente. Maravilha. Foi o último ao agradável, assim, a empresa visualizou no meu perfil a oportunidade, eu visualizei na vaga a oportunidade que eu precisava, e aí casamos, e tô super contente de estar ingressando, de estar participando de todo esse processo de importação de produto, de trazer qualidade de produto para o Brasil, trazer produtos novos, pensar em tecnologias mais naturais, produtos mais naturais para os pets, até mesmo sem antibiótico para a produção animal, que isso é extremamente importante. Hoje a visão de mundo da produção animal está mudando muito. Então, é muito legal fazer parte de todo esse processo. Super comprei a ideia da empresa, porque achei super, super digna, assim, super legal a ideia de produtos mais naturais e tudo mais. Larissa, e essa vaga tu visualizou aonde? Existe uma plataforma chamada Agrobase. Tá. É uma plataforma específica para o pessoal de agropecuária. Então, ela tem vagas para zootecnistas, veterinários, engenheiros agrícolas, engenheiros ambientais. E aí, você seleciona o tipo de vaga que você quer. Tá. E, de acordo com a sua especialidade, você é direcionada para essas vagas. E eu mandei vagas, aliás, esse site eu recomendo muito, chama agrobase.com.br. Legal. Eu tenho um feedback muito bom. Sempre que eu mandava currículo para as vagas postadas lá, eu recebia algum telefonema ou para entrevista, ou um feedback mesmo por e-mail de que já tinham selecionado outra pessoa para vaga. Que legal. Então, assim, é um site que se preocupa com você que está procurando emprego. Porque de dar esse retorno. Eu acho que falta um pouquinho ainda de humanidade de algumas plataformas digitais em que você se candidata e a empresa ou a própria plataforma não se prontifica nem a dar um feedback, nem dizer o não obrigado. E isso é desesperador. Quem está desempregado? Tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, a gente sabe. E agora teve uma certa melhora, mas é muito desesperador você bater na porta de alguém e a pessoa tá lá, você sabe que a pessoa tá lá dentro, você sabe que a pessoa tá precisando, você sabe que a vaga está lá, mas ela nem te responde, ou ela bate a porta na sua cara. Então, eu acho que falta um pouco de humanidade nessa questão. Mas, graças a Deus, né? Eles tinham um e-mail que tu enviou o teu currículo daí, pra essa vaga que tu viu? Foi por e-mail. Eu enviei esse e-mail para a plataforma da Agrobase, eles direcionaram o meu currículo. E aí o CEO, que veio da Suíça, se interessou muito pelo meu currículo, porque eu já produzi eu produzi mais de 160 conteúdos digitais para veterinários, e ele se interessou muito por isso, porque ele
queria que eu formulasse o site, todas as plataformas digitais, todas as mídias da empresa. E esse hoje é o meu trabalho, juntamente com a parte de assuntos regulatórios, que basicamente é verificar as embalagens, verificar se os produtos estão correspondentes com as fórmulas, com tudo que se relaciona ao mapa, Anvisa, órgãos que regulam esses tipos de produto. Que legal. E é uma empresa que tem oportunidade certamente também de crescimento, porque é uma empresa grande, é uma empresa com projetos novos no Brasil. O fato de tu já ter, né, essa questão do idioma, que é um grande diferencial teu também. Muito bacana. E aí, como é que foram as etapas do processo seletivo, Larissa? Foi uma etapa com o CEO, teve RH? Não, por se tratar de uma empresa recém-chegada no Brasil, eles têm pouquíssimas pessoas e elas não são brasileiras, Tá. né? O CEO, ele é, se não me engano, colombiano, mas ele morou 20 anos na Suíça, trabalhando para a filial da Suíça, né, para a empresa matriz da Suíça, e ele me entrevistou pessoalmente, porque ele tinha se interessado pelo meu currículo, pelo currículo modelo EAN, que foi enviado para ele. E ele destacou, eu achei muito interessante, que ele destacou com um marca-texto todos os pontos altos que eu tinha destacado no meu currículo, que foi a tática Sniper, né? Foi muito legal. Ah, legal. Ele marcou com marca-texto e ele foi me perguntando, inclusive, ele me disse que se eu sabia falar tantos idiomas que a gente poderia continuar a entrevista em outras línguas. E aí ele começou a me entrevistar em inglês, em espanhol, em francês. E o francês dele não era muito bom, mas foi muito legal. Foi uma entrevista bastante, assim, interessante, porque ele foi muito direto, muito franco comigo. Ele perguntou, você tem a capacidade, você acha que você consegue fazer isso? Eu preciso que você faça isso, isso e isso. Você tem essa capacidade? Você acha que você consegue? Se você acha que você consegue, você está contratada. E aí, ele foi uma coisa, assim, fantástica. Tu já saiu de lá pulando. Minha mãe foi comigo, porque ela tinha trabalhado no mesmo prédio que eu tava, e ela ficou rezando. E aí, quando eu desci, falei pra ela, eu falei, mãe, você tá falando com a nova contratada da empresa e tal. Ah, que legal! Ela ficou muito emocionada, porque ela tava com o terço na mão, tava rezando, ela ficou muito emocionada, lindo, ficou muito contente. E eu falei, realmente, era uma mudança nas perspectivas, né? E aí, assim que fui contratada, eu já vi possibilidades de crescer na profissão. Então, como eu vou trabalhar muito com marketing, vou trabalhar muito com mídias digitais, eu comecei a minha MBA em marketing pela USP. Ah, que legal, Larissa. Que legal. Semana passada. E já estou investindo nessa Isso que é bacana, assim, de tu entender que é uma porta de entrada, porque como tu disse, né, às vezes a gente fica assim, pô, sou recém-formada e às vezes a área que eu escolhi para trabalhar é uma área muito específica, precisa de repente de uma pós, de algo ainda depois da graduação, só que uma coisa depende da outra, depende de dinheiro, o dinheiro depende de estar trabalhando, e aí uma coisa vai puxando a outra, e tu acreditou no curso, mas mais do que acreditar no curso é tu ter acreditado na estratégia e ter aplicado, porque a gente vê que às vezes as pessoas não aplicam, assim, não dá certo, mas quando a gente pergunta, tá, mas aplicou para ver, né? E quando aplica, esse é o retorno que a gente tem, assim, de as pessoas falarem, poxa, esse currículo tá muito bom, nossa, olha aqui, marquei, do gestor elogiar, então é isso que eu vejo, assim, é confiança, aplicar realmente para ver o resultado. E que foi como tu disse, né? O nicho que tu trabalha é muito específico, tu tem outras pessoas que tu conhece que também tem tanta qualificação quanto tu, tanta competência, mas de repente estão aí também com uma estratégia que não tá dando tão certo. Ou quando são poucas oportunidades, tu tem que ser a candidata que tá preparada, né? Sim. E tu era a candidata que estava preparada, porque certamente teve uma grande concorrência para essa vaga. Sim, teve muita concorrência, mas o fato também de eu já ter tido experiência, né, com duas partes muito importantes que ele precisava e falar outras línguas para ele foi o ponto alto. E isso ficou claro no teu currículo, por isso que chamou a atenção dele. Ótimo. Ótimo. E a questão salarial, Larissa, tu chegasse a negociar, tu conseguiu com as aulas tentar ver um valor ou era uma área muito diferente, assim, Então, eu nunca tinha trabalhado na área, né? Mas eu fazia meu trabalho home office, trabalhando 26 horas por semana, e eu recebia um salário.
Então eu pensei, se eu vou trabalhar full time, 40 horas por semana, então eu quero o dobro disso. Uhum. E aí eu consegui negociar, na verdade, eu vou ganhar até mais, porque ele mesmo reconheceu que, devido à minha duplicidade de funções, né, a minha capacidade ampla de trabalhar com múltiplas coisas, Uhum. task, seria melhor que eu ganhasse mais para poder investir em outros cursos ou em outras áreas, né? Ah, que legal. Olha, fiquei feliz demais, Larissa. É muito bom ver realmente esse retorno. Não sei se tu, né, gostaria de deixar alguma mensagem, alguma dica para quem passa por uma situação parecida como a que tu passou. Eu acho que o sentimento que tu expressou, muitas pessoas vão se identificar, porque esse desespero que dá, assim, de realmente enviar currículo e não receber retorno nenhum. Tu pensa, poxa, mas se é automatizado o processo, não pode pelo menos vir um e-mail automático dizendo, ok, recebi, não, fechamos a vaga. Até isso a gente fica nessa ansiedade e isso vai gerando essa angústia. Então, se tu pudesse dar uma dica, assim, algo que realmente fez diferença ou do curso ou na tua aplicação, assim, o que tu poderia dizer, assim, para as pessoas que estão nessa situação? A primeira coisa que eu digo é não desista. Uhum, maravilha. Porque eu mandava currículos exaustivamente, às vezes 30 currículos por dia, durante 4 meses, até eu conseguir minha recolocação. Com o curso, tu recolocou em quanto tempo com o curso, Larissa? Menos de um mês. Menos de um mês. Então, Legal. assim, eu percebi realmente que a minha tática ou as coisas que eu destacava não me tornavam interessante para as empresas. Então, eu recomendo não desistir, ser assíduo no curso e prestar muita atenção, anotar, pesquisar tudo que é falado no curso, todos os TED Talks que são indicados, ou tudo que é indicado, toda a literatura que é indicada, a leitura, refazer, remodelar e fazer também o que me foi indicado no e-mail, né? Uhum. Parar e pensar no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo, né? Eu acho que essa foi a parte mais importante para mim, porque eu pude me direcionar e aí, a partir dali, fazer o meu currículo. Então, traçar o seu objetivo e seguir assiduamente o curso. Eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, que quem fizer essas duas coisas vai conseguir se recolocar em um curto espaço de tempo no mercado. É só questão de ter determinação. Determinação. Ah, gostei, Larissa, concordo. 100% contigo. Obrigada mesmo. Obrigada aí por compartilhar um pouco da tua história. Desejo muito sucesso, como eu já disse, né? Muito sucesso nessa nova empresa, no teu admirável emprego novo. E as portas estão abertas, tu sabe também que pode contar conosco, já é uma aluna aí que mora no nosso coração. Obrigada, Uma Renata. boa noite, Larissa.